E aí, pessoal, boa tarde ou boa noite. Enfim, a gente vai voltar aí com a resolução de exercício de força elétrica, né, em cargas pontuais. E dessa vez o exercício escolhido foi o exercício do Griffiths, tá? E nesse exercício do Griffiths, ele fala o seguinte, né? Que você tem aqui 12 cargas iguais, certo? 12 cargas iguais, que estão localizadas no canto de um polígono regular de 12 lados. Então, tá aqui o polígono regular de 12 lados. É como se isso aqui fosse um relógio, né? Aqui seria o 12, aqui o 6, aqui o 9, aqui o 3. Obviamente que teria o 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. 9 já tem. 10, aqui é 11. Pronto. Né? Aí ele pergunta o seguinte, qual a força líquida sobre uma carga Qzão de prova no centro, certo? Cada uma dessas cargas aqui, da carga Q1 até a carga, todas essas cargas são iguais, certo? Todas elas são iguais, a Q1 até a Q12 iguais a Q, né? E ele pega, coloca uma carga no centro do polígono, Qzão. E ele pergunta qual é a força que atua no centro desse polígono, né? Sobre essa carga Qzão, né? Então, se você olhar aqui, ó, 12, né? Se essas cargas têm sinais iguais, né? Tanto a Qzinho aqui como a Qzão aqui, a força que atua sobre o Qzão é repulsiva, certo? Já a 6, a força que atua sobre essa carga Qzão devido à carga 6, também pode ser repulsiva, porque tem o mesmo sinal, né? A carga 6 e a carga 12. Aí você observa que as forças são contrárias, né? Se as forças são contrárias, quando você soma essas duas forças aqui, é zero, certo? Se a gente tiver, então, que essa carga Qzão aqui é uma carga negativa, né? Então, você teria uma atração, né? Só que a atração pela carga 12 e uma atração pela carga 6. Ou seja, também, quando você faz a soma dos vetores, né? Seria zero. Se você olhar o 3 e o 9, é o mesmo raciocínio, certo? Se você olhar agora, por exemplo, o 10, que está aqui, ó, 10 e o 4, ó, a força é sempre radial, então estaria na linha 10. Aqui estaria na linha 10, né? Então, você teria o seguinte, ó, mesma história, certo? Quando você coloca esse conjunto de forças, então, se ela em pares, ela se cancela, né? E aqui tem 12 cargas, ou seja, um número par, né? Nesse tipo de caso aqui, ou seja, o somatório das forças que atuam, né? Uma força I que atua sobre a carga Qzão, né? Com I variando de 1 até 12, isso aqui é igual a zero, tá? Então, a força líquida que atua sobre a carga Qzão é zero, fazendo essa análise vetorial, certo? Aí ele faz a seguinte brincadeira agora. Eu vou apagar aqui, né? Vamos lá para a letra B. A letra B, ele faz o seguinte, ó. Ele pergunta, suponha que uma das 12 cargas seja removida. Uma delas é removida. Aqui está às 6 horas. Então, essa carga que está às 6 horas, ela deixa de existir. Essa carga aqui deixou de existir. Beleza. Se essa carga deixar de existir, ele pergunta qual será a força sobre a carga Q. Aí, se você olhar novamente, a força que atua sobre a 7 e a 1 cancela. A 8 e a 2 cancela. A 9 e a 3 cancela. A 10 e a 4 cancela. A 11 e a 5 cancela. A força da carga 12, ela não cancela, né? Se essas duas cargas forem positivas, então a carga 12 estaria para cá, certo? E essa força vai ser dada por quem? Né? A força 12 aqui, tá? Da carga 12. Vou botar a carga 12 assim, ó. Isso aqui atua sobre a carga Qzão. Essa força, né, obviamente é um vetor, ela vai ser 1 sobre 4πε0, o produto das cargas, Qzinho, Qzão, né, dividido pela distância ao quadrado, aí tem que ver qual a distância do polígono, desse polígono regular, né, seria daqui para cá. Teria que ver qual é a distância desse cara, certo?
supor que essa distância seja A, ou R, não importa muito, mas enfim, suponha que seja A. Se a gente supor que essa distância é A, então seria A ao quadrado. Obviamente, a gente teria aqui menos o J. Por que menos? A gente sempre coloca o sistema de referência para cima, né, e para a direita. Então, como a força está para baixo, então você teria aí o menos, certo? Então, isso aqui seria o resultado. Tranquilinho? Então, passando para a próxima parte, né, a letra C, né, bem interessante essa questãozinha. Passando para a letra C, o que é que a gente tem? Voltando aqui de novo. Agora são 13 cargas iguais. Aquizinho, colocadas no polígono regular de 13 lados. Certo? Qual é a força? Qual é a força sobre a carga Qzinho no centro? Bom, pessoal, se aqui tiver 13 pontos distribuídos de forma igualmente, certo? Por exemplo, se tiver só 2 pontos distribuídos num círculo de forma igualmente, tá? Esses 2 pontos estão distribuídos igualmente, quando você olha para o centro, isso aqui é zero. Se você tiver 3 pontos distribuídos igualmente, suponha que isso aqui esteja distribuído igualmente, e você olha para o centro, isso também dá zero. Tá? Se você tiver 4 pontos distribuídos no círculo, né? Suponha que isso aqui é um círculo, certo? Aí formando um polígono regular de 4 lados, né? Distribuído igualmente, ou seja, espaço daqui para cá igual espaço daqui para cá, igual espaço daqui para cá, que é igual o espaço até o centro, né? O espaço dessa carga por centro igual o espaço dessa por centro e assim por diante, certo? Então a força que atua na carga do centro é zero. Se você tiver 5, é a mesma história. 6 é a mesma história. Então, se você tiver 13, 14, 15, contanto que é esse espaço aqui, continue sendo A em todos, e a distância daqui para cá, se aqui for R, a distância daqui para cá também for R, certo? Todas essas distâncias forem R, então significa dizer que a força que atua sobre o sistema aqui no centro, a carga colocada no centro, ela é nula, tá? E se uma das forças for removida, aí tem que fazer o somatório das forças, certo? Como é que a gente faz isso? Bom, tem que ver qual é a figura que está sendo formada, tá? Mas a brincadeira é essa. Belezinha? Bom, esse exercício é mais um exercício de visualização desse diagrama de forças, tá? O próximo exercício aqui, foi tirado do Resnick, a gente tem o seguinte: você tem duas pequenas esferas condutoras, aqui as duas esferas condutoras, né? Ou seja, você tem cargas nessa esfera e tem massa, certo? Às vezes as esferas têm massa e tem carga, então ela tem uma massa m, certo? E a mesma estão penduradas sob um fio isolante de comprimento L, está aqui mostrado na figura. Suponha que o ângulo é tão pequeno que a aproximação, que a tangente de θ é aproximadamente igual a seno de θ, tudo bem. Mostre que a distância de equilíbrio, olha essa palavrinha aqui, equilíbrio, tá? Essa palavra significa muita coisa. Entre as esferas é dada por. Aí como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai olhar o seguinte, primeira coisa, quando ele fala que o sistema está em equilíbrio, certo? Quando ele fala que o sistema está em equilíbrio, significa dizer que o somatório das forças que atuam no sistema é nulo, certo? Então a gente tem aqui dois tipos de força, que é a força elétrica e a força gravitacional. E tem mais outro tipo de força, que é a tensão, né? Então a gente teria aqui tensão, né, que é a tensão de segurar o peso pelo fio. A gente teria a força gravitacional, que sempre apontando para o centro da Terra. E a força elétrica, nesse caso, ela é repulsiva, certo? Então a gente tem essas três forças. Aqui a tensão, força elétrica e gravitacional, tá? Ou seja, você está dizendo para mim que a tensão mais a força elétrica mais a força gravitacional é igual a zero, tá? Como é que você pode ver isso? Você pega aqui a tensão aqui do jeito que está aqui, você vai lá, calcula os componentes
e mostra que a T de Y é igual a FG e a T de X deve ser igual a FE, que seria a força elétrica, né? Então, as componentes da tensão tem que ser igual a essas forças para o sistema estar em equilíbrio, certo? Então, o que eu estou dizendo para ti é que em X, quais são as componentes das forças que tem em X, né? Se você colocar o seu sistema de coordenadas dessa forma, né? X e Y dessa forma, o Y para cima, o X para a direita, né? Se você olhar para o X, ele vai ter a força elétrica, tá vendo? E você vai ter uma T de X, ó, porque a tensão, tá? Mas a tensão na direção X, a componente da tensão. Então, você teria em X a força elétrica igual a T de X. Em Y, você teria a força gravitacional igual a T de Y. Quando eu coloco componente, eu não estou pegando a parte vetorial, eu estou pegando uma parte numérica, tá? A parte vetorial é essa soma aqui, total. Isso aqui também é um vetor, foi mal. Aí, voltando à história aqui, quem é a força gravitacional? Como é que a gente faz? A força gravitacional é igual a, nesse caso aqui, seria só mg, né? Porque está na Terra. Então, você teria aqui a força gravitacional igual a mg, a força elétrica igual a 1 sobre 4 π epsilon 0, o produto das cargas, que aqui é o quadrado, dividido por a distância entre as cargas, que é, ele chamou de x, essa distância, certo? Então, a distância entre as cargas aqui é x ao quadrado, certo? E agora a gente teria a tensão. Aí a tensão a gente tem que escrever, na realidade, T de x é igual a T cosseno de θ, ou, melhor, você pega a T de x aqui, vai olhar aqui, ó. A tensão está nesse fio aqui, ó. Eu vou escrever, eu vou tentar redesenhar aqui para você poder ver melhor, tá? Tá aqui o fio, tá aqui o coisa lá em cima, lá, o teto, certo? O teto. Aí nesse teto, você tem um fio, e esse fio forma um ângulo θ. Aqui tem aqui o fio aqui, tá? Esse fio tá formando um ângulo θ aqui com a vertical. O ângulo é com a vertical, tá? Então, normalmente a gente pega o cosseno, mas o ângulo é feito com a horizontal. Mas nesse caso a gente tem um ângulo com a vertical. A força, né, que é a tensão, ela tem a reação dela aqui, né? Lá a ação e reação, né? Pela terceira lei de Newton. Então aqui você teria a tensão. As componentes da tensão, se você olhar, né, o T de Y estaria para cá, para baixo. Nesse caso aqui a gente estaria para baixo. E a T de X estaria para cá, certo? Isso aqui não está atuando na carga, está atuando lá nesse ponto aqui, ó. Quando atua na carga, né, pela ação e reação, é o contrário, né? Aqui está atuando nesse ponto na parede, aqui está atuando na carga. A tensão vem para cá, né? A T de X está para cá e a T de Y está para cá, certo? Então ela é o contrário, tá vendo? Ó? Que ela fica negativa, né? Por conta da ação e da reação, né? Toda ação tem uma reação, né? Em módulo igual, só que sentidos opostos, certo? A direção continua sendo a mesma, mas o sentido é oposto. Continuando aí, dando continuidade, né? Porque a gente quer observar quem é T de X. T de X é esse cara aqui. Quem é T de Y? T de Y está aqui, tá? Aí, se você olhar para T de X está nesse lado aqui, ó. Esse lado é oposto ao ângulo. Como ele é oposto ao ângulo, então aqui você escreve, ó, T de X é o módulo de T, né? Seno de θ, né? Porque ele é oposto ao ângulo. Quando você pega o oposto, você coloca seno. E o T de Y é igual a T cosseno θ. Por que é cosseno? Porque é adjacente ao ângulo, tá? Então é só fazer essa brincadeira. Você constrói as componentes e vê quem é oposto ao ângulo, quem é adjacente ao ângulo, e daí você coloca quem é seno, quem é cosseno, certo? Dando continuidade, então, nessa brincadeira,
o que é que a gente vai ter aqui? Voltando aqui à história aqui, a gente tem que Fe é igual a Tx, Fg é igual a Ty, ou seja, a força gravitacional é igual a Ty. Então, você teria Mg igual a Ty vale T cosseno de θ. Beleza. Então, Ty é T cosseno de θ. Aí aqui você teria 1 sobre 4πε0, que é Fe, Q ao quadrado, x ao quadrado, igual a T seno de θ. Até aí tudo bem, né, pessoal? Aí agora eu vou fazer a seguinte brincadeira. Eu vou dividir esses dois aqui, tá? Dividir o de baixo pelo de cima. Quando você divide, você teria tangente de θ, né? Esquecendo sobre cosseno é tangente. E T sobre T. Eu vou colocar tudo aqui. Escrever tudo só para poder... Eu estou dividindo T seno θ sobre T cosseno θ. Isso aqui é igual a 1 sobre 4πε0 Q ao quadrado sobre x ao quadrado dividido por mg, certo? Então, essa parte aqui vai ficar, é fácil entender que isso aqui, eu posso cancelar esse t com esse t, e seno sobre cosseno é tangente, então isso aqui ficaria tangente de θ, igual, né, a esta brincadeira aqui, né? Esse mg está dividindo, posso passar para o outro lado multiplicando, não teria problema nenhum. Então, continuando aqui, então você teria mg tangente de θ igual a 1 sobre 4πε0, né, Q ao quadrado, x ao quadrado. Mas olhando para cá, o que é que a gente quer determinar? A gente quer determinar o valor de x, ó, certo? Quer determinar o valor de x. Para poder determinar o valor de x, a gente tem que ver que o seno de θ, né, é maior ou igual a tangente de θ. A tangente de θ, se a gente fosse pegar a tangente, seria o cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas como ele está aproximadamente igual ao seno, né, eu poderia colocar isso aqui como sendo simplesmente... cadê? Tá aqui. Colocar isso aqui simplesmente como sendo mg. Tangente como sendo seno. Seno seria o cateto oposto. Cateto oposto é x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L, né? Só para conferir aqui. Ó, porque a figurinha é essa daqui lá, e essa distância daqui para cá é x sobre 2. E esse tamanho aqui é L. Esse tamanho aqui é a hipotenusa. Esse aqui é o cateto oposto, né? Então, seno de θ é x sobre 2 sobre L. Daqui você tira, então, que isso aqui é a mesma coisa de ser, né? Aí eu posso escrever isso aqui como sendo x sobre 2L, né? Isso é a tangente. Isso daqui é igual a 1 sobre 4πε0, que é o quadrado, sobre x ao quadrado. Você vem aqui multiplicando isso aqui daria x ao cubo, igual a 1 sobre 4πε0, né, que é o quadrado, vezes 2L, isso dividido por mg, né, mg. E ficaria então, essa brincadeira da cancelar esse 2 com esse 4 aqui, ficaria 2. Isso aqui vai ficar L, que é o quadrado, sobre 2πε0 mg. Né? Obviamente, como isso aqui está ao cubo, ficaria 1/3 disso. Só para conferir aqui o que tem aqui, que foi que a questão... Ficaria 1/3, ó, tá aqui o que é o quadrado L, em cima, tá aqui 1/3, beleza? 2πε0 mg, tá? Então a gente mostrou o que a questão pediu, tá? Então esse resultado, acho que é ser como queríamos demonstrar, CQD. Enfim, galerinha, eu fico por aqui, certo? E até a próxima aí. Valeu!